E vem conferir a crítica do filme Dragon Ball: A Busca do Poder. E eu acabei de assistir um filme que lançou em 1996, chamado Dragon Ball Z: Em Busca do Poder. Bom, aqui estamos chegando no final da série de vídeos de Dragon Ball. Se você procurar aqui no canal, se você tiver algum filme que você gosta de Dragon Ball, você vai encontrar aqui. Porque a partir daqui começam a entrar os filmes da saga Super. Então você vai ter o Batalha dos Deuses, você vai ter o Renascimento do Freeza, você vai ter depois o filme do Broly e por último o Super Heroes. Que alguns, até o Super Heroes, já tem crítica aqui no canal. E bom, quando você pensa nisso, esse filme ele foi lançado em 96, mas ele demorou para chegar aqui no Brasil. Esse filme eu acho ele bem interessante, porque ele, primeiro, consegue acertar o que os primeiros filmes de Dragon Ball tentou fazer e não conseguia. E segundo, ele prova porque Dragon Ball merecia um reboot atualizado com a sua animação. Vamos começar falando porque ele acerta em coisas que os filmes antigos não acertavam. Porque nos primeiros filmes de Dragon Ball que lançaram, eles eram filmes que eles não tinham muita ideia de onde tirar a história. Então o que eles faziam? Eles pegavam os arcos que já existiam no clássico e eles reimaginavam para o filme com sua história própria. Então você vê a história que tem no mangá clássico, mas reimaginado. É só você ver que um dos filmes, o Caos, ele é o líder de uma organização religiosa, o Tenshinhan é um pupilo dele, os mestres ali, até o tal Pai Pai é mestre dele. Então eles pegam o conceito de um arco de Dragon Ball, que nesse caso seria do torneio, e reimaginam. Ou do primeiro arco, que também mudam muitas coisas. Isso eu não acho tão legal. Mas o que eu acho que é interessante é quando você consegue fazer isso de maneira que você acaba mudando fatos que existem no mangá, mas acaba pelo menos ficando coerente e interessante. Eu acho que Em Busca do Poder consegue chegar nesse ponto. Porque Em Busca do Poder, ele é aquele filme que ele começa contando o arco clássico. Então o Goku encontra com a Bulma. Depois disso, eles vão continuar a saga. Depois ele encontra o Yantia e o Pual. Logo depois eles encontram o Olong. E vai seguindo esse padrão até o fim, que eles encontram as esferas do dragão. Logo depois desse arco, a mudança começa dentro do filme. Que seria o momento onde o Goku vai procurar as esferas do dragão sozinho pelo mundo e ele vai enfrentar a Red Rainbow. O filme, em vez de contar todo o arco da Red Rainbow, que é muito longo, eles resolvem reescrever esse arco, colocando inclusive o androide, que é o Frankenstein, que é o Android 8, como o vilão do filme, como meio que um antagonista, a Red Rainbow lá. Eles reimaginam todo o arco da Red Rainbow para ficar praticamente em 20 minutos de filme. Em vez de eles cortarem tudo e ficar sem ter sentido, eles recontam a história, tentam fazer uma adaptação. Para mim, não é a pior adaptação de todos, ainda mais considerando o que eles já fizeram nos filmes de Dragon Ball. E por isso que eu acho que esse filme funciona. Porque ele não é o melhor filme de Dragon Ball, muito longe disso, eu acho ele só mediano, mas mesmo assim, ele é um filme que ele consegue divertir. Ele consegue com que você revisite alguns momentos de Dragon Ball, reveja alguns personagens na saga clássica, veja alguns momentos divertidos, e para mim isso acaba até certa forma não sendo algo ruim de se ver em tela. Então, para mim, esse é um fator positivo. Outro fator positivo é que ele consegue manter a diversão e ele também consegue manter a boa animação. E aí é que entra o ponto que eu mencionei sobre um reboot ou remake de Dragon Ball. Dragon Ball é um mangá muito grande, ele é um anime maravilhoso, mas é inegável. Muitas gerações acabaram não assistindo Dragon Ball da maneira correta. Não existe maneira correta, mas pulando partes. Por exemplo, eu li Dragon Ball inteiro. Eu assisti Dragon Ball inteiro. Mas eu fui assistir mais velho. Porque quando eu era criança e ali entrando na adolescência, o que passava na TV era só o Dragon Ball Z. Muitas pessoas da minha geração, por muito tempo, inclusive eu, nem sabia que tinha o Dragon Ball clássico. Achava que era só o Z. Então, e por que isso aconteceu? Porque é um anime mais antigo, não passava. E se na época as pessoas já não tinham interesse, imagina hoje. E quando você vê esse filme, que você vê que na época eles pegaram a estética do Dragon Ball Z, do GT, tanto que você pode perceber, a estética do Goku não tem nada a ver com o clássico nem com o mangá. A estética dele, até a roupa,
é igual a do Dragon Ball GT. Pegaram a estética, a animação e colocaram aqui. Você vê como funcionou muito bem. Você vê como funcionou muito bem a estética diferente, como as cores fluíram muito bem. E você também consegue perceber isso muito bem quando você vê o começo do filme Super Super Hero, que é o filme que também faz uma recapitulação do clássico e ficou muito boa. É nesses momentos que você vê que Dragon Ball clássico, se ele tivesse um remake, faria muito sucesso. O Z já precisa de um remake para muitas pessoas assistir, imagina o clássico. Acho que funcionaria muito bem, porque a comédia é muito boa. E esse filme prova isso, porque apesar de não ser a melhor adaptação do mundo, porque apesar de cortar muitas partes, você realmente sentir alguns problemas do filme, é legal ver como ele merece um remake. E por que eu falo que perdeu um pouco o impacto? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma pessoa que você quer apresentar Dragon Ball clássico, mas você não quer que ela... sabe que ela não vai querer assistir tudo. Aí você quer apresentar um filme como esse que recapitula boa parte do mangá. Eu acho que isso não funcionaria aqui. Porque o motivo de Dragon Ball funcionar muito bem é que os arcos, a comédia e também os personagens, eles acabam funcionando porque o Akira Toriyama colocou um ótimo time cômico. O Akira Toriyama foi muito bom na parte de apresentar devagar os personagens, desenvolver eles em tela, até chegar no ponto que você vai gostando deles. No filme, se você já tem uma relação com eles, como eu tinha, você acaba se divertindo porque você vai cobrindo as lacunas que o filme não apresenta. Se você não conhece eles, você não vai ter relação com o Goku, com a Bulma, com o Long, com o Bual, com a Red Rainbow, porque realmente é tudo jogado em tela. Inclusive, uma coisa que me incomoda um pouco aqui, apesar do filme ser divertido, é que o filme, ele é acerta em dois fatores que sempre marcou muito Dragon Ball. Primeiro, a sua trilha sonora. Eles não conseguem manter uma trilha tão interessante. E segundo, que é muito importante pra mim, é a comédia. A comédia de Dragon Ball clássico é o que faz a história realmente funcionar, mais do que a ação. Aqui, eles vão colocar mais ação do que comédia. Se fosse Dragon Ball Z, tudo bem. Dragon Ball Z é focado em ação, é focado em ter esses grandes momentos. O clássico não. Então a essência faz com que perca um pouco. Porque o negócio de Dragon Ball clássico é mais a comédia. A ação fica em segundo plano. Momentos épicos vão acontecer lá pra parte da saga do Piccolo. Então eu sinto que isso é um problema. No fim, Dragon Ball em Busca do Poder é um filme que é bom pra passar o tempo caso você goste de Dragon Ball. Você vê os personagens que você gosta, tem uma boa animação, tem bons momentos como o final do filme. Mas é inevitável, se analisar como um todo, se analisar por fora, ele é um filme que ele perde muito da essência do que Dragon Ball clássico era, e ele quer ser um filme de Dragon Ball clássico. Porque ele não tem a comédia, porque a violência se destaca mais aqui, no momento onde não precisava. É um filme que, pra quem gosta muito, como pra mim, achei um filme que me entreteu. Se eu não tivesse conhecido Dragon Ball e começasse por esse filme, com certeza eu não ia gostar, ou ia achar pelo menos esquecível. E por isso que eu fecho Dragon Ball em Busca do Poder com uma nota 6,5 de 10. Não é um filme ruim, mas poderia ser melhor. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Dragon Ball em Busca do Poder? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.